Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada, encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os 2 perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre os animais e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a solenidade do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. O que é que, na verdade, nós estamos celebrando no dia de hoje? Este domingo sagrado celebra 2 mistérios. Fiquem atentos. O primeiro mistério, a entrada solene do Senhor Jesus em Jerusalém para viver sua passagem do mundo para o Pai. E o mistério de sua paixão, morte e sepultura. Daí que nós damos esse nome de Domingos de Ramos e da Paixão. A procissão é de Ramos, a missa é da Paixão. Não sei se vocês perceberam, mas na celebração da missa de hoje, nós temos 2 leituras do Evangelho. A primeira leitura do Evangelho está em Lucas, capítulo 19, de 28 a 40. A segunda leitura é também o Evangelho de São Lucas, do capítulo 23 seguinte, aonde fala sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu escolhi como passagem do Evangelho de hoje esse momento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, uma vez que na sexta-feira da paixão nós iremos proclamar, rever todo esse momento de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro desses 2 mistérios que nós celebramos no dia de hoje, tomemos cuidado para nós não fazermos desta celebração um momento apenas de triunfo, de glória, todo mundo cantando, Hosana, o filho de Davi, com os ramos ali cantando e aquela coisa toda. Mas todas as vezes que eu faço a celebração da paixão do Domingo de Ramos e da paixão do Senhor, eu fico pensando, Jesus montado naquela
naquele jumento, indo para Jerusalém, o povo gritando: é o Messias, hosana ao filho de Davi, mas ao mesmo tempo nós vemos aqui no meio da multidão alguns dos fariseus dizendo a Jesus: mestre, repreende teus discípulos. E Jesus respondeu: eu vos declaro, se eles calarem, as pedras gritarão. Porque nesses dias nós temos visto justamente esses fariseus fazendo de tudo para prender Jesus e matá-lo. E no evangelho de ontem, que está em São João capítulo 11, nós vimos lá o sinédrio reunido e tomando a decisão de matar nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam, Jesus vai naquele jumento, o povo gritando na euforia. E Jesus sabendo o que vai acontecer com ele. Ele está indo para morrer, para dar a vida. A euforia por parte do povo. E Jesus meditando interiormente. A minha hora chegou. Estou indo para Jerusalém. Judas irá me trair. Serei traído por um beijo, por um dos meus apóstolos. Celebrarei a primeira missa naquela quinta-feira, onde ele vai instituir o sacramento da Eucaristia, o sacramento do sacerdócio. Na sexta-feira, ele é entregue nas mãos dos homens, como ele mesmo dizia. E em seguida, ao terceiro dia, ele ressuscitará. Mas ele passará por toda aquela humilhação, por aquele julgamento injusto, tudo por amor a nós, tudo para que a vontade do Pai fosse realizada através dele, porque ele veio para nos salvar. E o Pai não quer que nenhum dos seus se perca. É assim que nós vamos celebrar esses dois mistérios em uma única celebração. Jesus entrando para morrer e depois, na Santa Missa, nós teremos aquele momento em que contemplaremos todo aquele momento de padecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus dizendo ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aquele perdão que Jesus estava dando através do seu sacrifício, ele perdoando e pedindo perdão ao Pai, para que todos nós fôssemos perdoados da desobediência de Adão e Eva. E aí todas as consequências de tudo isso, o demônio que nos tenta, a morte que nos levaria à morte eterna, à condenação eterna, e a ressurreição que o Senhor nos dá, e a libertação do pecado. Tudo isso nós iremos celebrar nesta Semana Santa que se inicia com esse Domingo de Ramos. Então eu peço a você, ao participar desta celebração no dia de hoje, esteja ali, entrando em Jerusalém com Jesus, montado naquele jumento, trazendo a paz e indo ao encontro daqueles que iriam matar. Ao mesmo tempo, aqueles que estão gritando agora, hosana ao filho de Davi, bendito,
o Rei, bendito aquele que vem em nome do Senhor, serão os mesmos que, incitados pelos fariseus, os doutores da lei, enfim, pelo Sinédrio, irão se deixar levar quando eles gritarem lá, crucifica-o, crucifica-o, e todo aquele povo dizendo crucifica-o, crucifica-o, se deixando levar ao mesmo tempo que estavam gritando, bendito o que vem em nome do Senhor. Aqueles que estavam com Jesus serão os mesmos que irão traí-lo. E nós veremos tudo isso. E aqui, meus irmãos, nós percebemos o quê? Assim é a nossa vida. Ao mesmo tempo que nós estamos dizendo hosana ao filho de Davi, e se alegrando com o Messias, e se alegrando com o Senhor, ao mesmo tempo estamos lá na sexta-feira traindo e dizendo crucifica-o, beijando o Senhor com o beijo da traição. Mas a nossa alegria ao mesmo tempo é que o Senhor não levará em conta essas coisas, mas Ele se oferecerá em sacrifício pela nossa redenção. E ali na última ceia, quando Jesus fala para os discípulos, desejei ardentemente celebrar esta ceia convosco, essa ceia pascal, ali aonde ele institui o sacramento da Eucaristia e o sacramento do sacerdócio, para que o sacrifício de Jesus se perpetue durante toda a nossa vida e até a segunda vinda dele. Como se comportar, meus irmãos, nesta semana? Essa semana santa que se inicia, é a semana de todas as semanas. Por que a semana de todas as semanas? Porque é nessa semana que nosso Senhor padece por amor a nós. É a paixão do Senhor. É um Deus apaixonado que dá a vida por todos nós. E como nós devemos nos comportar? Devemos nos comportar como filhos de Deus. Devemos tirar, meus irmãos, e banir da nossa vida tudo aquilo que leva à traição. Por isso, nesta semana, sejamos mais introspectivos. Meditemos mais. Nada de euforia, nada de músicas que não tem nada a ver com a nossa vida de cristão. Os pagãos é que vão viver de qualquer forma. Meditemos nessa semana mais a paixão do Senhor, a via sacra. Continuemos com as nossas penitências, com o nosso jejum e abstinência da sexta-feira que iremos viver. Muitas pessoas ficam perguntando, ô padre, e agora acabou as penitências? Como se quisessem largar tudo. Estamos na Semana Santa, meditando a paixão do Senhor. Como é que nós vamos agora deixar as penitências de lado por causa daquela lei de 40 dias, não sei o quê? Estejamos, meus irmãos, montemos nesse jumento e vamos juntos com Jesus para o seu sofrimento. Vamos juntos com Jesus para morrer com Ele. Vamos juntos com Jesus para sofrermos junto com Ele. É assim que nós veremos. E meditemos nessa semana as nossas traições, os nossos pecados, como é que estão, o que é que nós precisamos largar, deixar de lado, o que é que eu preciso largar para continuar a minha caminhada com o Senhor. Se eu seguir realmente nesses dias, eu
me penitenciei, se eu fui fiel às penitências, aos meus propósitos. Vamos rever. Nesses dias nós veremos a traição de Judas. Judas que entrega Jesus. Judas que, pelo amor ao dinheiro, ele trai nosso Senhor. Quais são as nossas traições? Aonde eu tenho traído e aonde eu preciso melhorar e rever a minha vida? É assim, meus irmãos, que nós entraremos na Semana Santa. Vamos nos unir a Nossa Senhora, a Mãe das Dores, aquela que Simeão havia dito que uma espada iria transpassar o coração dela. Vamos com ela, unidos a ela. Vamos estar naquele momento em que todo aquele povo vai gritar, crucifica-o, e nós vamos nos unir a ela. E vamos nos entregar como ela se entrega, como ela entrega o filho dela. E nos unamos aos sofrimentos da Virgem Maria. Vamos meditar, vamos estar em união com a Mãe do Senhor e com o Senhor que sofre. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa. Perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Que desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, uma boa e abençoada Semana Santa para você.